Nacional, olha só. Ai, gente do céu, que maravilha. Até que, enfim, professora Rafaela, nós vamos começar a falar de pensamento computacional, né? Não tenho nada contra a professora Patrícia, ou os robozinhos da robótica, os protótipos da robótica, acho sensacional. Torço aí por essa integração das duas disciplinas, mas o nosso assunto, o nosso componente curricular, importantíssimo para a nova, para a educação, para novas bases da educação, né, que é o pensamento computacional, precisa ser desenvolvido. Nós precisamos estar aqui debatendo o pensamento computacional, conversando sobre isso, aprendendo a programar no Scratch, que é o mais importante de tudo, e repassar isso para as nossas crianças. Então, a partir dessa reunião, né, a gente vai começar, então, realmente dentro do nosso assunto da jornada, que é o pensamento computacional. Pessoal, e essa reunião está muito especial, está muito bacana, porque como nós estamos lidando com o ensino fundamental, nós vamos ver nessa reunião de hoje como iniciar uma programação básica e efetiva para as crianças dentro do Scratch, de forma que elas vejam com facilidade e rapidez o resultado das suas programações, né? Do que eu estou falando? É melhor eu abrir aqui o nosso roteiro desde já, para a gente entender um pouco mais disso que eu estou querendo dizer para vocês. O nosso roteiro de hoje está muito interessante, pessoal. A gente vai falar, então, sobre a Jornada 2, 2024, reunião 4, extensão caneta no Scratch e formas geométricas, né? Então, vocês vão ver que vocês vão ter condições, a partir dessa reunião, de desenvolver com as suas crianças, ou nos projetos que vocês vão desenvolver dessa jornada, elementos assim muito simples e muito legais de se programar, muito gostoso de fazer essa programação. Mas desde já chama atenção aos colegas que a programação no pensamento computacional, assim como qualquer outra área do conhecimento da informática em geral, ela se segue pela lógica. Então, a lógica, ela baseia toda a atividade de programação que nós vamos fazer a partir de hoje. Beleza? Então, sem mais demoras, vamos começar aqui com a nossa reunião, né? Então, vamos lá. Eu vou pedir aí a gente, por gentileza, se a professora Águida pudesse ler esse slide para nós, professora Águida. Seria possível? Obrigado, professora. Estou só aumentando aqui um pouquinho. Tudo bem. Aliás, boa noite, prof. Nem te dei boa noite. Boa noite. Boa noite. O ato de reunir está associado a aproximar, conectar pessoas. Por isso, sua participação com a câmera aberta é tão importante. Manter as câmeras abertas reflete empatia, identidade e respeito com todos os participantes. Perceba que os encontros virtuais, olho no olho, são mais produtivos. Há trocas de experiências mais efetivas e permite que o diálogo flua com maior assertividade. Além disso, câmeras abertas possibilitam a leitura visual, melhora o foco, ajuda a transmitir a mensagem e humaniza os momentos vivenciados. Te convidamos a abrir a sua câmera para que a sua participação seja mais efetiva. Lembre-se que sua participação é confirmada desta forma, conforme está previsto no manual do cursista. Puxa, muito obrigado, professora Águida, muito obrigado. Gente, é uma orientação, né, uma lembrança que a nossa coordenação sempre faz para que mantenham aí as câmeras abertas sempre que possível, por conta muitas vezes o BI, ele registra também essa frequência do professor para a direção da escola.
Então, é importante que você sempre que possível, quando não tiver um problema, né, às vezes acontece, enfim, né, faz parte da tecnologia. Boa noite, professor Nivaldo, querido, seja bem-vindo, professor Mauro também, sejam bem-vindos, colegas aí de longa data, professora Tereza, nossos queridos e queridas também, que estão todos aí agora, muito boa noite a todos, gente. Então, é importante que vocês tenham isso em vista, tá? É só uma lembrança da nossa coordenação, sempre importante. A nossa agenda de hoje, gente, um acolhimento de 5 minutos, uma ambientação de 10, mão na massa, formas geométricas 20 minutos, mão na massa, estrela e exploração 40 minutos, e para concluir, 5 minutos. Eu vou pedir, professora Ilma, a professora poderia fazer a gentileza de ler para nós esse slide especificamente, professora? Sim. Limpeza do Drive. Cursista que não recebeu atividades avaliativas. Limpeza do Drive para um bom funcionamento do Google Classroom. É necessário que o armazenamento da conta @escola, Drive, e-mail, fotos esteja abaixo de 100 GB para formadores e 15 GB para cursista. Eliminar arquivos grandes com vídeo, fotos, esvaziar a lixeira. Regularmente ajudará a manter o Drive abaixo do limite, sem comprometer o acesso aos recursos disponíveis. Caso surjam dúvidas sobre o cursista que não recebeu atividades avaliativas, orienta-se a realizar a limpeza do Drive e, após isso, o formador deve reenviar a atividade avaliativa no Google Classroom. Muito obrigado, professora Ilma. Gente, isso é importantíssimo. Quero pedir encarecidamente aos colegas que olhem lá nas atividades do Classroom se vocês receberam o modelo de plano de ação e o modelo de relato de implementação. Vejam direitinho, porque caso contrário, a professora Águida já tá confirmando ali, né, professora? Se caso contrário, por favor, me informem, e antes disso, por favor, vejam se o seu drive @escola ele não está cheio. Por quê? Porque nós não utilizamos o drive @escola somente para o nosso curso. Nós utilizamos ele o dia inteiro, né? Valeu, professor Agda. Nós utilizamos ele o dia inteiro, né? Apresentando, passando atividades no Classroom para as crianças, recebendo arquivos de todos os lados, se a gente tiver logado com a @escola e guardarmos esse arquivo, principalmente se for Google Apresentação, então ele é salvo automaticamente no Drive. Então ele vai ficando cheio, como vocês viram ali no slide, professora Ilma nos leu, para tutores, no meu caso, né, nós temos um limite de 100 gigabytes no Drive, @escola. Os cursistas, vocês têm um limite de 15. Então, por conta disso, às vezes, acontece, 3 casos já aqui das minhas turmas, que os colegas não receberam os seus arquivos, né, plano de ação e relato de implementação, e aí tiveram que dar uma limpadinha lá no Drive e já está com tudo solucionado. Peço, então, por favor, que deem uma olhada nisso. Esses dois ali, ó, eliminar arquivos grandes e Drive abaixo do limite, são 2 links importantíssimos para essa tarefa. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Liberar espaço de armazenamento é um tutorial do Google Workspace para empresas. No nosso caso, quando nós utilizamos a conta @escola, nós estamos utilizando uma conta estilo empresa, né, da Secretaria de Educação. Então, esse tutorial, ele ajuda você, se for necessário, a entender como liberar espaço do seu Drive, tá? E o segundo link, né, Drive abaixo do limite, é um medidor, né? Você vai ver quanto que você tem ocupado no seu Drive nesse momento. Vocês estão vendo aí agora o meu Drive, tá? Porque quando eu clico nesse link, se eu estiver linkado com a minha conta @escola, ele vai mostrar
o limite do meu drive, quanto que está de ocupado no meu drive. Se vocês fizerem isso agora, vocês vão ver o limite no drive de vocês como está, tá? Então, é importante que você acompanhe isso e, se possível, vá ali, ó, tá vendo? Eu tenho muito, gente, são as reuniões, né? Aqui as reuniões que são armazenadas automaticamente no meu drive, né? Porque para eu subir o vídeo lá para o meu canal do YouTube, depois vocês poderem consultar via link a gravação da reunião, se precisar, né? Elas precisam estar armazenadas no Drive. Então, se eu começar a encher muito meu Drive de coisas, eu vou ter que ou fazer uma pasta, né, no meu computador, né, para diminuir a quantidade de arquivos no meu Drive, ou passar para a nuvem, ou passar para um HD externo, para que eu continue aí com o meu espaço, né, de armazenamento disponível, que são 100 gigabytes, tá? E isso serve para todos nós, tá bom, pessoal? Vou passar os 2 links para vocês aí, porque eu sempre faço isso. Assim, vocês sabem que esse link já está no nosso roteiro de hoje, né? Mas o que eu falo sempre é legal também você fazer uma coleção de links. Faz uma pasta, né, no seu computador e vai colocando os links que vão surgindo durante a jornada. Porque quando você precisar, o Fred, ele baixou uma imagem lá de um site bem bacana e agora eu não estou encontrando o roteiro. Mas aí você vai na tua pasta de links, ele está lá. Bota uma referenciazinha embaixo para dizer o que é aquele link e você fica com a coleção de links. Por isso que eu faço isso sempre nas nossas reuniões. Eu pego os links que vêm no roteiro, passo aí no chat para você fazer a sua própria coleção de links, beleza? Vamos voltar então para o nosso roteiro, gente? Vamos lá. Agora, um momento realmente para a gente refletir, né? Professor Rubem Alves, nessa gravação aqui, falando um pouco sobre o professor de espanto. É isso. Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade, que para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. A gente precisaria ter uma educação ligada com a vida, porque é para isso que a gente aprende, para viver melhor, para ter mais prazer, ter mais eficiência, poupar tempo, não se arriscar. Nós não somos movidos pelas ideias, nós somos movidos pelos sentimentos. Eu acho que a transformação da educação no Brasil, ela passa por dentro dos pensamentos e dos sentimentos dos professores. O professor é o ponto central de qualquer programa de transformação do ensino brasileiro. A missão do professor não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto, provocar a curiosidade. O professor é aquele que pega os alunos e diz: eis o mundo, eis aí o mundo. Vejam, explorem. Sabe, quando eu era professor da Unicamp, eu recebi um chamado telefônico de um jovem que queria uma entrevista comigo. Então ele apareceu lá em casa, sentamos, olhei para ele e ele me disse: como é que o senhor planejou a sua vida para chegar aonde o senhor chegou? Quer dizer, esse jovem, ele pensou que eu tinha o segredo, um mapa.
Aí eu disse para ele, olha, eu cheguei aonde cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. Ensinar é um exercício de imortalidade. A gente ensina, a gente continua a viver na pessoa para a qual eu estou ensinando. Seu microfone está desligado, professor. Mineiro de Boa Esperança, nascido em 15 de setembro de 1933 e falecido em Campinas em 19 de julho de 2014, Rubem Azevedo Alves, gente, ele foi um psicanalista, educador, teólogo e escritor e pastor presbiteriano brasileiro. Ele está colocado entre os maiores pedagogos que esse país já teve, ou pensadores de educação também, né? Ele foi autor de vários livros, inclusive livros religiosos, livros educacionais, existenciais, infantis. Teve que sair da sua igreja quando no período da ditadura, né, quando teve que sair do país, né, voltou depois de um tempo e foi professor na Unicamp com vários textos. Foi um dos fundadores da teologia da libertação, intelectual polivalente. Nossa, o cara era incrível, ele foi muito citado. Eu vou ser bem sincero para vocês, acompanhei Faxinal do Céu desde o início, mas eu não tenho certeza se o Rubem ele chegou aí a Faxinal do Céu, não me lembro bem se ele chegou aí lá. Mas ele era muito citado pelas pessoas que iam, por aqueles convidados que apareciam lá, naquelas semanas que nós passávamos em Faxinal, grupos enormes de professores, alguns aí devem lembrar disso também, como era, né? E foi uma época muito boa de pensar e conhecer um pouco mais e falar sobre educação, refletir um pouco mais sobre educação importante. E ele fala uma coisa muito legal quando ele fala daquele projeto que o aluno pergunta para ele como é que ele planejou a vida dele. E ele fala que não planejou nada, que tudo que ele foi na vida dele foi porque as coisas foram dando errado e ele foi construindo a vida dele dessa forma. E, traduzindo isso para um termo mais simples, o que é mais importante em tudo que a gente tenta fazer, todas as nossas ações, é o processo, não é o resultado. O resultado é uma consequência bacana, se der certo, puxa, muito legal, mas se não der certo, a gente aprendeu também do mesmo jeito, né? Então é bem, bem bacana isso que ele fala. Não sei se alguém aqui já ouviu alguma fala do professor Rubem Alves, gente. Alguém já escutou alguma fala dele já alguma vez? Já tinha ouvido? Tem muita coisa dele na internet, no YouTube especificamente, tem vários vídeos ali, tem vários textos de professores, monografias de professores baseadas nas suas teorias. Vale a pena dar uma pesquisada depois, porque é muito bacana, gente, é muito legal mesmo, tá bom? Não sei se professor Nivaldo já tinha ouvido falar de Rubem Alves, professor Nivaldo? Sim, já tinha. Rubem Alves foi um dos indivíduos que me inspirou bastante, desde antes de ser professor. Porque quando ele voltou do exílio, ali final da década de 80, início da década de 90, naquela época eu estava no seminário, quando começou a Teologia de Libertação, e eu conheci ele pessoalmente. Cara, Que legal, cara, que legal. Muito bem centrado. A pena foi aquele, né? Vários cursos lá em Faxinal do Céu, na época do Faxinal do Céu, que foi citado aqui, ele não pôde ir por causa da agenda, mas foi convidado, viu? Eu sei que ele foi convidado. Entendi. Realmente Mas eu tinha essa desconfiança. E essa fala dele aqui, que eu postou aqui, é a base da minha aula de filosofia. Opa, que legal, Nivaldo. Ensinar o aluno a pensar. Bacana. Conteúdo ele tem em qualquer lugar.
Agora, Exatamente. analisar, refletir, questionar, esse não. Esse ele depende da capacidade dele mesmo em desenvolver. Cabe a nós estimularmos isso, né, Nivaldo? Estimularmos ele a Exatamente. pensar. Poxa, que legal. Obrigado, professor Nivaldo, obrigado. Então, gente, só para a gente ficar aí um pouco mais estimulado, incentivado, né, a falar um pouco mais sobre educação, a entender um pouco mais sobre o que é a educação, para que a gente possa ter isso realmente muito ligado, muito importante na nossa vida, porque quando a gente tem a educação como objetivo primeiro, né, a gente tem que se valer daquilo que é o sentido maior da educação, que é formar o cidadão, e o cidadão pensante, ele tem que refletir antes de agir, ele tem que pensar e aprender, inclusive, com os seus erros, né? Saber que esses erros vão lhe ser úteis para frente, porque fazendo alguma coisa que não deu certo, você já sabe o caminho que dá errado, né? E aí, para frente, você só vai aprimorar isso, né? Vamos em frente, então, pessoal. Essa é a nossa reunião 4, né? Vamos falar sobre extensão caneta no Scratch e formas geométricas. É aquela que vale da semana de 24 a 28 de julho. Quais são as ferramentas utilizadas na nossa jornada, pessoal? Como eu falei, hoje a gente está começando a jornada para valer, né? Então a gente vai falando assim as bases da nossa jornada. Que importante que isso é, né? Então, nós vamos ter a Alura como base principal dos nossos cursos assíncronos, todos eles sempre relacionados ao assunto da jornada. Nós vamos ter o Scratch como ferramenta, software principal de programação, onde nós vamos fazer as programações e projetos e compartilhá-los, né? A programação em blocos, é um espaço de criação e criatividade muito legal. E as duas ferramentas básicas do conjunto Google for Education para nós, né? Que são o Google Classroom, que, além de tudo, é o nosso meio de comunicação principal, né? Além das dos nossos lembretes, né, e nossas atividades, e o Google Meet, onde nós nos encontramos, como está acontecendo agora, tão legal, tão bacana a gente se ver, né? Mas eu quero mostrar, aproveitando de falar do Classroom, eu quero mostrar uma coisa bem importante para vocês lá no Classroom. Eu deixei uma mensagem para vocês. Deixa eu perguntar, antes de eu mostrar, se alguém viu a mensagem que eu deixei lá para vocês. Uma mensagenzinha assim, um recadinho bem legal. Você viu lá, Ilma? E Então, gente, deixei um recado lá bem legal para vocês, porque eu sei que vocês merecem, né, ter um descanso, ter um repouso, e aí a gente faz, né, Patrícia, férias, né? Férias, professora Rafaela chegando, que maravilha, que delícia, né? Então a gente precisa, né, desse momento, até para a gente poder se reestruturar, poder retomar um pouco nossa parte psicológica, física, o nosso espírito precisa disso, né? Ainda mais nesse ano que está sendo tão desafiador em todos os sentidos, a gente está tendo poucos feriados, né? É um movimento muito grande da escola, coisas novas vindo aí, reestruturação de várias ações que a escola fazia de uma forma tradicional já há muito tempo, sendo reestruturadas agora sim, e a gente precisando se adaptar, né? Subir aí, não deixar, não cair, né, do caminho, no caminho, né? Então a gente precisa realmente de alguns dias para ter uma espairecida, tá bom? Qualquer coisa, se alguém reclamar, você diz que o tutor de vocês, além de pensamento computacional, ele é professor de educação física e recomendou muito esse momento de relaxamento e lazer, tá bom? Voltando então para o nosso roteiro, pessoal. Vamos em frente aqui, ó. A nossa unidade temática da jornada 2 é recursão, explorando formas geométricas, né, e explorando formas geométricas com programação. Nós vamos abordar, gente, o conteúdo, né? Na jornada, nós vamos nos basear no conteúdo de 8 aulas de pensamento computacional para a 8ª série, disponível na trilha, né? Pensamento computacional, tá? São 8 aulas que vão basear as nossas discussões aqui.
Agora, eu queria saber, alguém já sabe o que é recursão? Cri, 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 cri. Recursão não é um recurso grande, tá, gente? Muita gente está pensando assim, poxa, eu já não tenho muito recurso, então agora o Fred vai me dar uma recursão. Nossa, tô feito. Não, não é isso, gente. O recursão é uma forma de programar e quando um módulo faz uma chamada ou ativa a si mesmo. Então, o que é legal do recursão é que você faz um módulo que vai ativar outro, que vai ativar outro e que vai ativar outro. Então, esse método, essa metodologia ativa da programação, nos ajuda a entender, a realizar programações de várias formas com o mesmo módulo de programação. Vocês vão ver isso hoje, tá? Isso é que é por isso que o nome disso é recursão, tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhada, vamos continuar aí no nosso roteiro. E aqui, gente, você tem, então, a aula 1, primeiros desenhos, e aula 2, novos desenhos. Só que colocar ali aula 1, aula 2, mas esses dois links são a mesma coisa, tá bom, pessoal? Não fiquem preocupados, não, porque eu vou abrir aqui para vocês verem. São 8 aulas do RCO, né, que a professora Juliane fez elaborou aí, organizou um drive compartilhado para nós, tá? Vou colocar o link aí para vocês, tá bom? Aula 1 e aula 2 são mesma coisa, mesmo material. Só não sei por que foi tá colocado aí aula 1 e aula 2. Estou colocando aí o link do drive para você colocar na sua coleção, tá? Tá aí no nosso chat, tá? E ali é só você clicar, que aí vão abrir as aulas que referenciam essa jornada 2 de pensamento computacional. Pessoal, voltando então para o nosso roteiro. Então tá lá, ó, primeiros desenhos, né? Recursão explorando novas formas geométricas de programação, e recursão também a mesma coisa, mas novos desenhos daí. Então, quais são as nossas produções pedagógicas da jornada 2? Desenho, gente, olha que legal. Porque muitas vezes nós pensarmos nessas formas, né, a gente pode até pensar assim, puxa, que coisa, né, simples e tudo. Mas você programar no Scratch para que o Scratch execute isso para a criança ver é uma coisa muito legal. Ela vai aprendendo a base da programação, tá? Como resultado dessa unidade, gente, nós seremos capazes de criar formas geométricas no Scratch, começando pelas formas mais simples e avançando para as formas mais complexas, utilizando a técnica de recursão. Então, as produções pedagógicas da Jornada 2, gente, vão ter a dinâmica da recursividade. Vejam os exemplos, né? As funções serão elaboradas pelos blocos que a gente vai utilizar e sempre baseados na lógica de programação, aquilo que eu falei no início da reunião. A programação sempre tem uma lógica de execução, pessoal. O primeiro projeto que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, sendo riscado aí do lado esquerdo da sua tela, é o floco de neve de Koch. Quem já teve um floco de neve na mão, né, viu que ele tem, na verdade, né, é muito, por incrível que pareça, uma figura geométrica muito interessante, né? E então é bem legal para você ter esse projeto e fazer esse desenho no Scratch para a criança é sensacional ela ver isso acontecendo na frente dela, baseado numa programação. O segundo projeto é o triângulo de Sierpinski, né, que é esse triângulo maior invertido, que tem vários triângulos de diferentes tamanhos dentro dele. Tá? Também é uma outra construção. Vamos, então, criar nossas primeiras formas geométricas. Nosso amigo Jim Carrey já está preparado ali, esmerilhando o seu notebook, cheio de energia, colocando um cafezinho ainda para dentro para melhorar mais ainda, e animadaço. Vamos ver se a gente consegue fazer, então, os primeiros passos no Scratch. Mas, antes de mais nada, o que a gente tem que fazer se a gente vai trabalhar no Scratch? Gente, o que nós temos que fazer em primeiro lugar?
Isso mesmo, acessar. Lugar. Abrir o Scratch. Isso, abrir o Scratch. A professora Agda ia falar, a professora Vaniela ia falar ali também. Acessar o Scratch, gente. Então, vamos acessar o Scratch? Vamos lá. Olha aqui, ó, a página do Scratch, tá? Deixa eu passar para vocês. A pagininha do Scratch. Vou colocar o endereço aí para vocês no chat. Nós vamos fazer isso durante algumas reuniões, pessoal, sempre para nós relembrarmos como que é feito esse acesso ao Scratch, tá? Só para a gente relembrar, eu lembro que eu já falei isso para vocês nas primeiras reuniões, mas é importante a gente sempre retomar para que não fique nenhuma dúvida, tá? Então, coloquei o link do Scratch aí no chat para vocês e peço para que, por favor, abram o Scratch agora, nesse momento aí no computador de vocês, tá? Quando você abre o Scratch, quando você abre a página do Scratch, aí vem essa lembrancinha verde aqui, maior comunidade gratuita, programação para criança, o apoio faz diferença, donativos. Isso aqui não é interessante, não precisa você deixar aberto, é importante para manter o Scratch funcionando, mas não precisa deixar essa faixinha verde aqui atrapalhando, você pode fechá-la, né? E como é que eu faço para acessar? Antes de mais nada, eu quero saber aqui, dê um joinha para mim na reunião, por favor, uma reação joinha, se todos já têm o username e a senha do Scratch. Todos? Beleza. Legal, obrigado, gente. Show de bola. Mesmo assim, quem não tiver, eu vou mostrar agora como se faz. Primeiro, você vem aqui no Scratch, né, e bota em aderir ao Scratch. Você clica aqui, ó, aderir ao Scratch. Você vai ser levado para essa aba, onde você vai colocar o seu username, que é o nome pessoal seu, como você vai ser conhecido no Scratch. Eu coloco sempre o meu Frederico Mangrich, com F e M maiúsculo, tudo junto, Frederico Mangrich, que é o meu último sobrenome, meu nome e meu último sobrenome. E a minha senha, né? Você vai fazer uma senha, vai confirmar lá embaixo, clica em próximo, parece que tem mais 1 ou 2 passos, e aí você já está inscrito na comunidade do Scratch, tá? Esse é para você fazer o teu acesso inicial. Agora, se você já tem username e senha, você clica em entrar, vai aparecer aí essa aba, nome do utilizador e palavra-chave, e clicar em entrar. Então, vou botar aqui o meu username, que já está gravado no meu computador, vou colocar a minha senha, façam junto comigo, por favor, e vamos acessar o Scratch. Essa que vocês estão vendo é minha página inicial do Scratch, tá? Então, o que nós vamos buscar nessa página inicial? Como nós vamos fazer um projeto todos juntos agora, um projeto de figuras geométricas, a gente não tem ainda nenhum projeto desse criado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar, né? Então, vamos clicar lá em criar. Ó, aqui, ó, criar. O Scratch vai abrir um projeto novo para você agora, né? Tá lá, ó, abriu o projeto, né? Vou pedir desculpas a vocês aí pelo Scratch, que desde ontem ele está assim com uns bugzinhos, ele está um pouquinho temperamental, né? Mas é assim mesmo, tá? Se der uma paradinha, se você, enquanto estiver trabalhando, der uma paradinha no Scratch para você, é normal, isso acontece mesmo. O Scratch passa muitas vezes por atualizações, por carregamento do sistema, muita gente trabalhando ao mesmo tempo, então dá às vezes um delayzinho, às vezes ele pede para que não é possível gravar, dá um tempo, refaça, que aí vai funcionar tudo direitinho. Outra coisa que eu falei na primeira reunião, pessoal, se vocês se lembram, é que o Scratch ele sempre dá como sugestão a utilização já do ator gatinho. Ele já deixa o gatinho aí para você utilizar. Aí eu disse nas primeiras reuniões que em 90% das vezes, como a gente gosta de utilizar outros atores, a gente vai fazer uma programação diferente, a gente utiliza outros atores e elimina o gatinho da programação. Só que dessa vez, pessoal, nós vamos utilizar o gatinho sim, tá? Então não mexa no gatinho, não tire o gatinho da programação. Nós vamos fazer desenhos de figuras geométricas, tá?
Só que tem um probleminha, né? Tem um probleminha. Como você vai fazer o desenho de uma figura geométrica e você vai utilizar o gatinho para fazer esse desenho, quando você terminar o desenho da sua figura geométrica, o gatinho vai ficar bem na frente desse desenho. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer no Scratch para que o gato continue me ajudando a desenhar, mas que ele não fique na frente do desenho que ele faz? Como é que eu faço isso? O que eu faço? Como diria meu amigo Silvio Santos, valendo! Roda o peão, força! Pim, pim. Qual é a resposta? A resposta é: clica no olho, professor Everton. Muda a posição e o tamanho? Não. Mas eu acho que o professor Edson já foi ali na raiz. Pauline falou tamanho, né? Professor Everton, falou clica no olho. Como é que é isso, clica no olho? Clica no olho do gato? Não clica, não precisa clicar no olho do gato. O olho a que o professor Everton está se referindo é esse aqui, gente, ó. Deixa eu baixar aqui. Está bem aqui, ó. Tá vendo? Ó? Show quer dizer mostre e hide quer dizer esconda. Vamos para ficar melhor para a gente entender, né? Vamos aqui em Settings, clica lá, procure Language e vá em Português Brasileiro. Português Brasileiro. Pronto. Tudo que você fizer agora de programação vai estar em português. Então, olha lá, ó, aqui embaixo, está vendo? Ó, mostrar. Então, o gatinho aparece se eu tiver com o olho aberto, clicado. Se eu tiver com o olhinho fechado, aqui o olhinho riscado, clicado, olha o que acontece. O gatinho continua trabalhando, só que agora ele está escondido. Tá? Então, quando a gente fizer a figura geométrica, ele vai riscar essa figura geométrica para a gente, o gato. Tá? Mas só que ele não vai aparecer, não vai incomodar ali a imagem que a gente vai fazer. Beleza? Então, façam isso agora, por favor. Escondam o gatinho de vocês. Maloca o bichano. Isso. Esconde o gato e vamos voltar para o nosso roteiro. Beleza, professora Rafaela? Obrigado. Todos conseguiram? Todos fizeram? Maravilha. Voltando, então, para o nosso roteiro, já deixamos o nosso projeto preparado? Já. Só que é assim, pessoal. Mais uma coisa, antes da gente começar a trabalhar. Para quem já faz as jornadas comigo, né, de algum tempo, sabe que eu sempre faço um projeto base da turma. Tá? Então, esse projeto que eu estou abrindo agora, nesse momento com vocês, vai ser o projeto base da nossa turma. Então, é importante que eu coloque um nome nesse projeto, para que, quando eu abrir a minha pasta de projetos, a minha pasta aqui de coisas, de projetos que eu faço, eu consiga achar o projeto da turma N, que é essa turma que eu estou. Então, eu vou aqui, ó, tá vendo aqui em cima, ó, do lado de compartilhar, é o local onde a gente coloca o nome do projeto. Então, você fecha isso aqui e vou colocar lá ó, o nome, vou estipular um nome para o nosso projeto. Ó, figuras geométricas, tracinho, turma, N. Tá? E vou clicar em compartilhar. Quando eu clicar em compartilhar, olha o que acontece. Já aparece dentro da minha pasta de projetos, tá? O projeto da turma N de figuras geométricas, beleza? Eu quero começar a trabalhar nesse projeto, então eu venho aqui, ó, clico em ver por dentro, ó. Ver por dentro, já está compartilhado, já está com tudo prontinho. Vou deixar o link para vocês no final da nossa reunião. Como eu faço em todas as reuniões, eu deixo o link no final para ver o que a gente já fez no nosso projeto, né, do passagem de acordo com a evolução da nossa jornada. Tá? Agora sim, vamos voltar no nosso roteiro.
e vamos ver a sequência das instruções do que a gente vai fazer. Aqui, pessoal, nós estamos vendo como se desenha um quadrado. Tá? Como é que a gente desenha um quadrado? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser utilizar a base da programação para o desenho de cada uma das figuras geométricas. Lembra do recursão? Recursão é isso, é a gente utilizar um módulo que vai acionar outro, que vai acionar outro. Então, olha aqui, ó. Primeira coisa, quando a bandeira verde for clicada, vá para x igual a 0, y igual a 0, aponte para a direção 90, apague tudo, use a caneta e espere meio segundo. Esses 6 blocos de programação vão ser comuns para todas as programações que nós vamos fazer. Tá bom? Então, agora a gente volta lá no Scratch. E eu vou dar um tempo para vocês fazerem isso. Mas vamos fazer junto primeiro, né? É melhor a gente fazer junto. Primeiro a gente busca quando a bandeira verde for clicada. Gente, esse código aqui, ele é utilizado em 99% das programações no Scratch. Por quê? A bandeira verde, ó, tá aqui, ó. É ela que a gente clica para começar o projeto. Qual é o segundo código que ele fala para a gente lá? Vá para x igual a 0, y igual a 0. Vá para quer dizer que ele vai se movimentar. Isso é um código de movimento. Aqui, ó. Vá para x igual a 0, y igual a 0. Por que está aparecendo x igual a 0 e y igual a 0? Porque o nosso bichano está exatamente no meio da tela. Ele está bem no meio, olha lá. Ó. Ele está bem no meiúsculo. Então, como o cenário do Scratch é formado por 2 quadrantes, né? dois eixos, perdão, o eixo Y, que é o vertical, e o eixo X, que é o horizontal. Então, toda vez que a gente colocar o gatinho para desenhar, ele vai estar na posição 0 desses 2 eixos, tá? E qual é a unidade de medida que tem ali dentro do Scratch? Quando a gente usa estuda sistema matemático, é milímetros, centímetros, né? Que a gente utiliza lá na elaboração dos sistemas. Agora, aqui, qual é a unidade de medida que a gente usa no Scratch? Isso mesmo, o nome daquele filme que a gente já viu, já passou umas 100 vezes aí nas televisões, né? Isso, pixels, professora Mariana. Ah, garoto, isso mesmo. É a unidade de medida do Scratch, porque são os pixels que formam as imagens, gente. E no Scratch a gente utiliza imagens estáticas e imagens dinâmicas, né? Imagens com movimento, em 3D. Então, por isso que é tudo medido em pixels. Então, x é igual a 0 pixels, y é igual a 0 pixels. Então, o nosso gatinho está no meio da tela, tá? Por isso que a gente coloca aquele bloco ali, x e y. Depois desse bloco, a gente coloca a ponte para a direção 90. Espera aí, a ponte para a direção 90? Por que 90? Ah, é um quadrado que a gente está desenhando, né? Quadrado tem 4 lados iguais e cada ângulo tem 90 graus. Ah, que maravilha! Então, por isso que a gente tem que apontar para a direção 90. Lógica de programação. Agora, os 2 próximos blocos, a gente depende de encontrar, né, essa extensão no Scratch. De que extensão? Eu estou falando da caneta, olha lá, ó. Apague tudo e use a caneta. Então, a gente tem que encontrar aqui no Scratch onde que a gente coloca, onde que a gente acha, onde que a gente encontra essa extensão para ser utilizada no Scratch. Bem aqui no canto inferior esquerdo, tá vendo essa corzinha aqui? Acho que é um lilás, né? Isso aqui é o adicionador de extensões. Quando você clica nele, ó, aparece um monte de extensão que você pode utilizar no Scratch. Está vendo lá? Música, detecção de vídeo, texto para fala,
caneta, várias outras extensões que o Scratch dá para você. Ah, mas por que isso já não está logo lá na área de programação? Porque o Scratch ele só oferece essas extensões que você pode utilizar ou não. Se colocar isso tudo lá na área de programação, vai ficar um troço gigantesco, e aí vai ter que diminuir os tipos de letra para caber tudo numa tela. Então, por isso que as extensões são colocadas de acordo com a necessidade da programação. Como é que a gente faz para botar a extensão caneta? É fácil. É só vir aqui com o mouse, ó, e clicar em cima da extensão caneta. Clique em cima, pronto. Já apareceu, né? Já apareceu a caneta aqui no canto e todos os seus códigos disponíveis. Tá aqui a caneta. Aí, o que ele fala lá no nosso roteiro? Ele fala para colocar apague tudo e use a caneta. Pô, mas peraí, por que eu tenho que colocar apague tudo primeiro e depois eu tenho que colocar use a caneta? É porque nós vamos fazer isso, gente, essa programação, ela vai acontecer várias e várias vezes. O gato vai desenhar o quadrado para a gente quantas vezes a gente solicitar. Então, para ele desenhar um novo quadrado, ele antes vai ter que fazer o quê? Vai ter que apagar o quadrado anterior que ele desenhou. Por isso que apague tudo e depois use a caneta. Lógica de programação, tá? Aí, para não aparecer aquele estalo na tua tela, a gente pede para que ele espere um tempinho para que a gente veja o quadrado aparecer. Então, a gente coloca aquele bloco de espera, que está onde? Está aqui, ó. Coloquei o apague tudo, use a caneta. E onde é que está o bloco de espera? Está em controle, gente, ó. Espere aqui. Só que no nosso roteiro tá para esperar meio segundo, 0,5 segundo. Gente, esse é o módulo básico para todas as programações que nós vamos fazer hoje, tá? Agora, a gente vai ter que pedir alguns blocos de movimento para que o gatinho faça o caminho do quadrado e desenhe o quadrado para nós. Por isso que lá no roteiro está assim, ó. Olha lá, ó. Mova 100 passos, gire 90. 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 4 vezes. Mas por que 100 passos, professor? Porque a gente estima 100 passos para que o quadrado não fique muito pequeno. Então, é por isso que agora a gente tem que ir lá em movimento, pegar, ó, primeiro, mova 10. Aqui está 10 passos, que é uma quantidade básica que o Scratch coloca, né? Então, você seleciona, clica com o mouse, seleciona, coloca 100, e depois ele pede para você colocar o gire 90 graus. Então, vamos lá em movimento de novo. E aqui está em gire 15 graus, é só selecionar e mudar para 90. Beleza? Agora, de acordo com o nosso roteiro, ele fala que a gente tem que fazer isso 4 vezes. Puxa, você vai pegar o mesmo bloco, os mesmos blocos e colocar ali 4 vezes? Não, não precisa. É só você fazer uma cópia dos blocos. Como é que eu faço isso? Você duplica esses blocos. Assim, ó. Você vem aqui, clica com o botão direito do mouse em cima do primeiro bloco e olha o que aparece ali para você, essas opções, ó. Duplicar, comentar, apagar bloco, exportar blocos com SVG, com PNG, abrir espaço, copiar pilha, copiar bloco, recortar bloco. O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar duplicar bloco. Ó, vou clicar em duplicar, ó, já apareceu mais um aqui. Aí eu vou lá em cima de novo, clico de novo com o botão direito do mouse e peço para duplicar mais uma vez. Pronto. Já estou com os 4 ali. Olha lá o que meu gato já fez lá do lado, ó, sem eu pedir. Olha lá o que ele fez. E eu estou mostrando o gato de propósito, para vocês verem que ele riscou o quadrado do jeito que eu queria. Tá? Mas vamos fazer, então, apertando a bandeira verde. Ah, tá bom, Rafaela. Oh, voltou. Nossa, acontece. Vamos lá no nosso, né? Ah, perdeu o link? Espera aí, Rafaela, vou botar aí no chat para você, querida. Espera aí, opa, não é esse. Deixa eu ir lá pegar o link para você.
faça o seu acesso, Rafaela, e clique aqui, ó. Esse link eu estou colocando aí para você, tá bom? Já é o link do nosso projeto mesmo, a gente já ia colocar no final da reunião. Falou. Então, olha agora, gente, olha lá, ó. O que eu faço? Eu vou esconder o gato primeiro. Escondo o gato. Amplio aqui, ó, essas 4 setinhas aqui para os lados, é uma ampliação da tela, é tela cheia, ó. Coloquei em tela cheia. Vou apertar a bandeira verde, ó. Viu? De novo. Beleza? Desenhou o quadrado? Desenhou. Tá bacana? Tá. Só que esse quadrado, ele instala na tela, ele aparece de repente. Ah, mas eu queria tanto que as crianças vissem as linhas sendo desenhadas linha por linha. Como é que eu faço para eles verem isso acontecer? Fácil. Você vem aqui em controle e espere um segundo, você coloca aqui, ó. Depois você vem de novo, pega mais um, coloca aqui, de novo, pega mais um, coloca aqui, e de novo, pega o último, coloca aqui, coloca aqui embaixo. Olha o que vai acontecer agora, ó. Gradativamente, o gatinho riscou os 4 lados do quadrado. Beleza, pessoal? Só que aí, não acabou por aí. Qual é um dos maiores encantos da programação? Um dos maiores encantos da programação é que você pode fazer de diferentes maneiras essa programação para que obtenha o mesmo resultado. Então, como é que eu faço isso agora? Simples, olha só, vamos pensar aqui, ó. A gente não fez 4 vezes aqueles códigos ali, né? Mova 100 passos e gire 90 graus? Será que não tem um bloco que eu posso colocar somente um deles dentro desse bloco, e aí ele vai pedir para ele repetir 4 vezes e fazer a mesma coisa? Será que eu tenho isso no Scratch? Tenho, né, Agda? Tenho. Onde é que está isso? Vamos dar uma olhada lá no Scratch. Ó. Primeiro, vamos ver isso, essa opção, né, aqui no nosso roteiro. Olha lá. Ó. Aqui observamos um padrão. Aliás, é importante falar isso, que um dos pilares do pensamento computacional é reconhecimento de padrões. Tá? Então, a gente está reconhecendo que ali tem um padrão. Vamos simplificar a programação? Vamos embora, é assim, ó. Olha lá. Você pega um desses códigos aqui, dessa dupla de códigos ali, coloca dentro de um bloco de repetição, pede para repetir 4 vezes e ele vai desenhar igual para mim e eu vou diminuir o número de blocos da minha programação. Quer ver? Ó? Vamos fazer isso? Olha lá. Ó. Então, eu venho aqui em controle e procuro, ó, repita, está aqui, ó. Só que aqui ele estima, né, o Scratch estima 10. Eu quero só 4, tá? E aí o que eu faço? Tiro essa montoeira de blocos aqui, separo só um, coloco ali dentro, ó, e clico e junto aqui, ó. Beleza? Olha lá. Será que vai dar certo isso? Vamos ver. Deixa eu abrir aqui, ampliar. Aperto a bandeira verde. Ó. Igual, tá? Primeira programação de hoje, deixa eu apagar os outros blocos, que eu não vou utilizar mais. Primeira programação de hoje, o quadrado está pronto, tá? Vamos voltar para o nosso roteiro. A extensão caneta nós já tratamos, né, pessoal? Já vimos como se coloca a extensão caneta no Scratch, já está lá, com todos os seus blocos de programação. E agora, utilizando recursão, nós vamos fazer o triângulo, tá? Só vamos mudar 2 valores dessa programação inicial. Como nós só vamos mudar 2 valores dessa programação, eu vou fazer com vocês, gente, uma organização que eu acho que fica bem bacana
para que você apresente para as crianças nas aulas. Nós vamos colocar as 4 programações das figuras que nós vamos fazer hoje, lado a lado na mesma programação, tá? Então, como eu quero só mudar valores dessa programação que eu já fiz, eu vou duplicá-la todinha, cara. Porque, né? Vai montar tudo de novo? Só duplicar, ó. Eu vou lá, aqui, ó, e duplico. Clico aqui em cima, lembra, ó, botão direito do mouse, falo para duplicar, e aí já puxo aqui para o lado. Só que é o seguinte, gente, vejam que os dois estão quando a bandeira verde for clicada. Não pode deixar assim, porque senão não vai dar certo, né? O gatinho não vai entender o que a gente quer que ele faça primeiro. Então, quando você for acionar o triângulo, você tem que tirar o bloco quando a bandeira verde for clicada do quadrado. Então, você tem que deixar o quadrado sem o bloco inicial, assim, ó. Você desconecta o bloco inicial do quadrado, assim, dessa forma. Agora, você vem aqui e muda, né, os valores que estão lá no nosso roteiro. Em vez de 4, 3 vezes. E aqui, em vez de 90, 120. Mas peraí, Fred, por que 120 graus? Quantos graus tem uma circunferência? Vamos lembrar agora da aula de geometria. Vamos lá, ou trigonometria. Quantos graus tem uma circunferência? Quantos graus ela tem? 360. 360. Obrigado, professora Ilma. Obrigado, professora Águida. Joia, é isso, 360 graus. Vocês já viram que o quadrado e o triângulo cabem dentro do círculo? Né? A gente já viu essa figura geométrica em algum lugar. Então, se eu quero um triângulo, é só pegar esse 360 e dividir por 3. Aí eu vou ter o ângulo do meu triângulo certinho, que vai caber ali dentro do círculo. 360 dividido por 3 dá? Isso mesmo, 120. Vamos lá dar uma olhada nisso. Por isso que está aqui 120 graus, né? Vamos conferir lá no nosso roteiro, ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Agora só nos resta clicar na bandeira verde. Oh, um triângulo. Oh, que bobeira. Um triângulo, gente, viu? Muito fácil. Utilizando a técnica de recursão, a gente tem, então, um triângulo aí feito na nossa programação. Só que tem uma coisa estranha nesse triângulo aí, né? O que está acontecendo com esse triângulo? Tá de ponta cabeça. Está de ponta cabeça, né, professora Águida e professora Vanielli? Está de ponta cabeça. A gente não quer isso. A gente quer um triângulo para cima, né? Como é que a gente faz? A gente vem aqui, super fácil, ó. Clica aqui em cima, aponte para a direção 90, clica em cima do 90. Olha o que apareceu ali para você. Aquele ali é o reloginho da Shopee. Não, não é da Shopee. Esse é o reloginho do Scratch de angulação. Então, ele está marcando ali para você um ângulo de 90 graus. Mas para eu botar esse triângulo para cima, eu tenho que fazer o ângulo invertido, ou seja, menos 90. É só rodar aqui, ó. Rodou, chegou no menos 90, pronto, agora clica lá, ó. Aí, vai para cima. Que beleza. Eu quero que vocês façam isso. Agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso na programação de vocês. E, por favor, me deem um joinha quando vocês concluírem as 2 primeiras programações de hoje. Valeu, professora Vanielli. Obrigado. Obrigado, professora Pauline. Obrigado, professora Patrícia. Obrigado. Boa, professora Rafaela. Valeu. Boa, Mauro. Obrigado, querido. Boa, boa. O pessoal vai acertando aí aos pouquinhos. E quem não conseguir também, agora nesse momento, obrigado, professor Nivaldo. Boa. Quem não conseguir agora nesse momento, gente, lembra que eu vou deixar o link para você no final da reunião. Obrigado, professor Everton. Vamos em frente, então. Obrigado, professora Tereza. Valeu, querida. Então, vamos em frente aqui, ó, tá? Fizemos o quadrado e o triângulo. Vamos voltar no nosso roteiro.
Aí o triângulo, gente, ele tem uma outra forma de se fazer esse triângulo. Olha só. Programação sempre tem mais de um meio de você fazer, de ter o mesmo objetivo. Olha aqui, nesse método, você vai criar uma variável e vai utilizar um bloco operador. Epa, como é que é isso? Vamos ver lá? Vamos lá. Você vem aqui, ó. Primeiro, nós vamos ver, isso é muito legal no Scratch, aprender a fazer variáveis que são super úteis nas programações. Olha aqui, é aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o bloco de variáveis? Você clica aqui. Olha lá, tem esses blocos que já são fixos e aqui em cima tem criar uma variável, tá vendo? Clica nele, criar uma variável. Olha o que aparece para você. Aparece essa aba aí e você vai colocar o nome da variável que você quer criar. Como a gente está criando figuras geométricas, e o triângulo especialmente, a variável que a gente vai criar é lados. Vamos escrever lá, aqui dentro, ó. Escreva lados. Lados. Tá? E clica em OK. Pronto, a tua variável está aqui em cima, já está criada. Tá? E o que mais que a gente tem que fazer? Voltando lá no roteiro, a gente tem que usar um operador, né? Um operador de divisão. Lembra que o triângulo é 360 dividido por 3. Então, a gente pega um operador de divisão. Está aqui em operadores, ó, clica aqui. Aí você tem vários operadores, ó, de soma, subtração, multiplicação. A gente quer o de divisão. Puxa para cá. Tá? E aí você vai escrever aqui dentro 360. 360 dividido seria por 3, né, gente? Mas como a gente já botou uma variável, tá vendo que ela apareceu aqui em cima? Lados. A variável lado já está aqui em cima, ó, lados. Então, a gente vai colocar 360 dividido por lados. Ó. Clica aqui devagar. E é sempre legal. A gente não está vendo só a tela, a gente está vendo só a tela da apresentação. Perdão. Vou voltar lá, ó. Opa, peraí. Aqui, ó. Eu vou voltar, vou fazer de novo, ó. Então, a gente fez a variável lados, está aqui. Aí, agora, a gente vai pegar operadores de divisão, que é esse aqui, e vamos montar primeiro fora do bloco de programação para encaixar ela depois direitinho. Ó, 360 dividido por lados. Né? A gente criou uma variável, vamos usar ela. Está aqui, ó, 360 dividido por lados. Voltando lá no nosso roteiro, o que ele fala? Ele fala para colocar repita lados vezes e gire 360 dividido por lados graus. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Ó. Repita lados vezes, vou colocar aqui, e gire 300... Opa, ó, tá vendo? Ele às vezes desencaixa, tem que puxar direitinho e colocar. Ó, 360 dividido por lados graus. Será que vai dar certo? Vamos ver. Professor, ficou na apresentação de novo. Aqui, ó. Desculpa. Sim. Vamos lá. Não está... Deixa eu atualizar. Tá certinho, tá. Deixa eu ver aqui. Repita, lados. Mude lados para 3. Eu esqueci dessa aqui, ó. Então, espere meio segundo. Antes tem que colocar essa outra ordem da variável aqui, ó. Mude lados para 3, do jeito que está lá no nosso roteiro. Aí você encaixa o outro aqui embaixo. Opa. E agora eu acho que vai, hein? Vamos ver. Clicou lá, ó. Aí, tá aí o nosso triângulo. Beleza? Então, gente, esse é a programação do triângulo com variáveis, tá? É a segunda forma de você fazer um triângulo, tá bom? Vamos voltar lá no nosso roteiro para ver o outro desenho que a gente vai fazer hoje. E o círculo, gente? Usando recursão mais uma vez, o que a gente vai fazer lá? Antes de começar a falar do círculo, a gente vai fazer uma cópia da última programação. Recursão, né? Botão direito do mouse, duplicar, puxou para o lado,
vai ser o círculo agora. Antes de começar a trabalhar no círculo, não esqueça de desplugar quando a bandeira verde for clicada, para que não fique mexendo enquanto você quer ver se o círculo vai funcionar ou não, tá? Deixa aqui no cantinho, ó. Vai fazendo a fileira de programações aqui, né? Então, essa agora vai ser a do círculo. Vamos ver como é que está lá no roteiro? Mude lados para 30. Então, vamos estipular 30. Por que 30? Porque é um modo da gente estipular o tamanho que vai acontecer esse nosso círculo, tá? Esse nosso círculo. E o resto da programação, 100 passos, 360, tal. Só isso que a gente mudou. Olha só a importância do recursão, gente. Vamos tentar fazer esse círculo funcionar? Olha lá, ó. Apertou a bandeira verde. Ih, rapaz. Acho que não deu certo. Ué. O que está acontecendo, gente? Por que está assim desse jeito? Alguém sabe me explicar? Por que... Ah, peraí, nem mostrei para vocês de novo, né? Olha lá, ó. Olha o que está acontecendo, ó. Ó. Por que está assim? Eu botei lá do jeito que estava no roteiro, ó. Acho Mude que tá. para Aqui 30. que espere 0,5 não tem, professor. O espere 0,5 eu tirei, né? Será que é isso? Deixa eu ver aqui. Não, não tem, né? Eu botei lá. Vamos tirar o 0,5. Vamos botar o outro. Ó, tirei o 0,5, deixei aqui, ó. Tá? Apertei a bandeira. Ó. Do mesmo jeito. O Também que não será deu. que está acontecendo? Eu acho Vamos que dar uma olhada. ele tá fazendo os lados, não tá? Porque é 30 lados que ele tem que fazer. Não é isso? Pois é. Será que é isso, professor? Eu acho que é isso, sim. Vamos dar uma olhada no nosso roteiro? Olha lá, ó. Veja lá, ó. Para resolver esse problema, a gente precisa criar uma outra variável, pessoal, para ajustar e nos ajude a ajustar o movimento de x passos de acordo com o número de lados. O nome dessa variável é qual? Distância. Então, vamos criar uma outra variável e organizar a nossa programação do círculo, tá? Vamos voltar lá no nosso Scratch, né? E vamos aqui na variável, vamos criar mais uma variável, vamos escrever lá distância, clicar em OK, está feita a variável, né? Está lá, distância. E agora vamos organizar a nossa programação. Veja que a variável já apareceu aqui, né? Vamos organizar. Como é que ele fala? Mude distância para 360 dividido por lados. Então, vamos lá. Vamos pegar de novo o mude, né? Aqui, mude. Vamos colocar aqui no meio da programação. Distância. Aí vamos colocar o operador de novo, né? 360 dividido por lados, né? E vamos colocar ali, onde está o zero, a gente coloca ele, ó. Agora, vamos ver o restante, como é que está. Mova a distância passos e é só isso, gente. Vamos ver aqui, ó. Mova distância passos. Colocou aqui, ó. E agora é para a gente ter o círculo. Vamos ver se vai dar certo? Vamos lá. Ó. Gente, a olho nu, você vai jurar que isso é um círculo. Mas, na verdade, é um conjunto de pequenas retas que fazem esse círculo. Então, quando a gente olha assim, bem rápido, olho nu, é um círculo. A gente pode dizer aí, taxativamente, nossa, é um círculo. Mas como vocês viram naquela versão maior que deu errado, é um conjunto de retinhas que vão girando, vão se ligando uma na outra e fazendo o círculo que a gente quer.
Beleza? Então tá aí o círculo criado como figura geométrica, tá? Então, voltando lá para o nosso Scratch, terceira programação de hoje, né? O círculo, tá? Então, tá aí o círculo sendo feito sem problema nenhum. Vamos parar, vamos desligar aqui, né? Para ficar aqui na fila, né, das programações, organizar aqui um pouquinho mais para o lado, deixar aqui um pouquinho mais para o canto, né? Porque vai entrar outra superprogramação aí agora. Qual é a superprogramação que vem agora? A superprogramação que vem agora é a estrela. Vamos criar uma estrela, galera? A gente tem um tempinho aí no final da aula para a gente tentar fazer isso. Como é que se faz uma estrela? Primeiro tem a teoria da curva de Cork, gente. O que é a curva de Cork? Você tem, para iniciar, um segmento de comprimento, uma linha. Aí você tira um terço dessa linha, o terço do meio, tá? Divide ela em três e tira o terço do meio. Nesse terço do meio, você insere um triângulo equilátero sem a base. Veja como fica igual a ponta de uma estrela, né? E eu, de novo, sem apresentar o roteiro para vocês. Eu vou falando, mas não pulo o roteiro, para o roteiro. Oh, meu Deus. Então tá lá, ó. Veja se esse último aqui, ó, é a primeira, inicia com a linha, tira o terço do meio e coloca um triângulo equilátero sem a base. Fica igual à ponta de uma estrela, né? Aí aqui, ó, você tem a ideia, o raciocínio que a gente segue para a construção dessa estrela. Quantos passos precisamos mover? Qual seria a distância? Podemos pensar que a distância é aproximadamente 3 vezes menor. Lembra do triângulo de Sierpinski que eu mostrei para vocês lá no início? Aquele triângulo gigante com vários outros dentro? É mais ou menos aquele raciocínio. Você tem um triângulo equilátero invertido, e em cima da base dele, que ele é invertido, você tem 3 triângulos menores. Um desses triângulos vai ser o tamanho da ponta da nossa estrela, tá? Agora é que eu quero ver. Essa eu não vou fazer, não. Essa quem vai fazer são vocês. Vou deixar a programação aí na tela. Você vai no seu Scratch, vai tentar montar a estrela para que ela vire uma estrela, para que ela seja desenhada como uma estrela aí no nosso Scratch, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês, eu acho que 10 minutos vai ser bem suficiente para vocês fazerem, acredito eu. E bom trabalho. Estou aguardando aqui. Tá bom? Vou deixar aí na tela. Está mostrando para vocês aí na tela a programação, né? Tá aí, ó. Façam do jeito que está no Scratch, do jeito que está aí lá no Scratch, tá bom? E eu vou adiantando aqui a programação, vou fazendo aqui também.
Estou organizando aqui, deixar bem direitinho para vocês aqui a programação, que vai ficar bem fácil para vocês se localizarem. Que essa última aí, ela é um pouco maior, né? Quem for conseguindo, dá um joinha aí para saber que conseguiu. Vamos ver aí quem é a fera na estrela. Veja que a gente está utilizando também nessa programação as mesmas variáveis que nós criamos, né? Lados e distância. Então fica mais fácil ainda. Que a gente utiliza, né? A gente está utilizando nessa jornada técnica do recursão, tá bom? Então sempre que a gente vai fazer uma outra criação, a gente já aproveita aquilo pelo qual nós já passamos, né? A fase que nós já passamos, a gente vai fazendo, aproveitando aquilo que a gente já fez, tá bom? Professor, eu não estou conseguindo ver o que é o terceiro ali em laranja. O laranja mais clarinho ali. Mude distância para 360 dividido por lados? É o próximo. Repita lados vezes. É um bloco de repetição. Uhum. Fica tudo dentro dele. Tá? Ficar atentos nos sentidos dos giros. Perfeito, professor Everton. Sabe por que o Everton está falando isso? Porque uma hora você gira para a direita, outra hora você gira para a esquerda, alternadamente. Então, se liga para não colocar aí no mesmo sentido, senão vai dar chabu na estrela.
E aí, gente? Tranquilo? Ou nada tranquilo? Nada. Beleza, Everton? Tá dando umas Nada. coisas estranhas aqui ainda, professor. Ainda não parece uma estrela. Ai, que legal. Isso é bom acontecer. O meu deu um círculo também, que não é uma estrela, prof. Acontece. O colega lá, o nosso, né, perdão, o professor formador, ele fez o ciclo da Mitsubishi, exatinho o ciclo da Mitsubishi. Eu sei que ele errou, talvez que ele colocou lá, eu aqui da Mitsubishi. Muito engraçado. Pessoal, assim, vamos ver aqui, então, como que ficou, né, essa programação. Vamos dar uma olhada lá nos como é que ficou, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Vejam, pessoal, está aqui no canto, tá? Está bem aqui no canto, já está preparado. Olha lá, ó. É como o professor estava falando, né? Cuidado com os giros, tá? Então, primeiro para a esquerda, depois para a direita, esquerda, direita, né? No último giro, em vez de você colocar, como você colocou aqui, 120 graus, você vai colocar 360 dividido por lados, tá? Espere um segundo, né? Porque é para desenhar devagar a estrela. Olha lá, ó. Apertou, deixa eu ampliar aqui para vocês verem, ó. Tá? Desenhou em 3 lados, né? Bem rapidinho, de novo, ó. Tá aí a estrela, tá? 3 lados, né? São 3, distância 120, feita a estrela. A programação da estrela, gente, é a única que está plugada, tá? No bloco de partida, né? Quando a bandeira verde for clicada. Tá aqui no nosso projeto, tá? Vou passar o link do projeto para vocês agora, beleza? Para vocês poderem estudar mais, poderem conferir isso que vocês estavam fazendo aí. É normal e é importante que muitas vezes as coisas não saiam como a gente imaginou que deveriam, tá? E tá aí, acontece mesmo. É importante que aconteça para a gente entender um pouco mais, aprender um pouco mais. Ó, a Vanielle está dizendo que conseguiu. Ah, garota, aí, viu? Show de bola. Comemorações. Beleza, beleza. Então, gente, tá aí o projetinho para vocês, tá? Esse é o projeto da nossa turma. Guardem, já está compartilhado. Remixem, né? Valeu, Patrícia, boa, legal. Remixem, né? Guardem, porque esse projeto aí é importante até para vocês apresentarem para as crianças de vocês. Outro projeto que eu vou dar de presente para vocês, deixa eu só abrir aqui a minha pasta. Opa, peraí. Deixa eu salvar, né? Salvando o projeto. Agora deixa eu abrir a minha pastinha. Deixa eu ver se é esse aqui. Ver interior. Aperta o verde. Aí você escolhe a forma geométrica que você quer. Você clica em cima, ó. Aí aparece a pergunta para você. Quantos lados você quer? Eu vou colocar aqui 4. Aí clico na bandeira, eu clico em Enter. Ó. De novo. Parar aqui, clicar. Vou querer o triângulo. Quantos lados você quer? 3. Vou dar o Enter. Tá aí, tá? Ele pede, ele solicita quantos lados você quer, e aí ele vai e faz o desenho para você. Estou colocando o link desse projeto aí também, já está remixado, você pode pegar, remixar para você, tá? Guardar aí na sua coleção de projetos de figuras geométricas, também é bem bacana, tá? É um outro tipo de programação, vejo que é uma programação bem diferente dessas que a gente fez hoje, mas sempre com o intuito, o mesmo objetivo. Tá aí para vocês, tá bom? É bem legal também. Voltando lá para o nosso projeto, né? Para o nosso projeto do Scratch, da turma N, né? Opa, peraí, só um pouquinho. Da turma N. Tá, cadê? Tá aqui. Beleza.
Então, está aí o projeto de vocês, nosso, né? Está aqui já com todas as programações das figuras, é só guardar. Pessoal, vamos lá para o nosso roteiro, né? Caminhando agora para o final. Você pode explorar e criar outras formas. E aqui o nosso formulário, vou copiar para vocês, copiar o endereço. Vou colocar aí no chat, vão respondendo, tá? Quero agradecer bastante a participação de vocês na reunião de hoje, gente. Está aí o formulário, por favor, escreva, obrigado. Já vão respondendo, né? Enquanto isso, eu vou preparar aqui as câmeras da imprensa internacional, que vai tirar uma foto aí de vocês. Sou Michel ali preparado para a foto, né? Aquela foto que nunca sai no jornal, né, professor Michel? Aliás, jornal hoje em dia também, né? Nossa, ninguém mais lê jornal hoje em dia, né? É tudo na internet. Mas vamos tirar então a foto, atenção. Digam férias. Aí, vamos ver se saiu. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Qualquer coisa a gente tira outra. Opa, outra. Ah, ficou bem legal. Ficou bem legal. Gente querida, mais uma vez uma boa noite. Um bom final de semana, né? Esqueci de dizer que hoje quintou, né? Não é sextou, aqui é quintou, mas bom final de semana com as famílias, com todos, né? Com os pets, que Deus abençoe muito, que vocês tenham um bom final de semana com um descanso merecido. Diga, prof, pode falar, professora Rafaela. O número de aula. A nossa é a reunião 4, tá, professora Rafa? E a turma é a N de Nair, tá bom? Beleza? Então, pessoal, podem continuar aqui, tá respondendo aí, pode continuar a responder enquanto sai da reunião, não tem problema nenhum. Valeu, pessoal, uma boa noite, tudo de bom, bom descanso. Obrigado, viu? Obrigado pela presença de vocês aí. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, queridos. Obrigado, obrigado, prof. Valeu. Até mais. Vamos fechar. Opa. Não é possível.